Presidente do Sampaio Corrêa fala após a derrota para o Campinense. Conselho da CBF se reúne com representantes da Série B e definem patrocínio para a Série B de 2023. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo, porque eles valem o Fala Galera. O presidente Sampaio Corrêa sendo bastante cobrado pelos torcedores, para que ele se pronunciasse em relação ao jogo do Sampaio Corrêa diante do Campinense, e por enquanto ele ainda não tinha falado, porque o presidente Sampaio Corrêa está na CBF resolvendo também os problemas do Sampaio Corrêa e aquela tal cota, né, que a Globo deixou de transmitir, vai cair, alguém ofereceu 80 milhões e os clubes não aceitaram, também coloca em xeque-mate aquele lance de ser as transmissões casadas com clubes da Série A, com clubes da Série B, então tudo isso está modificado nesse momento. Mas vamos primeiramente aqui, galera, a fala do presidente, o que disse o presidente Sérgio Frota em relação a esse jogo diante do Campinense, ontem empate e a desclassificação da Copa do Nordeste. Ele usou as redes sociais para pontuar da seguinte forma. O presidente ele disse o seguinte: resultado inaceitável, empate por 1-1 com o Campinense da Paraíba em casa, em jogo que tivemos controle total, mais de 10 chances reais de gol contra 2 deles, devido à inoperância do nosso ataque. Fomos desclassificados na primeira fase da Copa do Nordeste, assim como na Copa do Brasil, mesmo mantendo a base de 2022, abre parêntese, com sacrifício, fecha parêntese. Iniciando cedo nossa preparação, excelentes condições de trabalho, aí entre parênteses, coloca aqui o presidente, logística, alimentação, salários em dia e etc. E perguntando sempre para a comissão técnica anterior do que precisávamos. Ressalto que o Felipe Conceição foi o treinador com o melhor currículo que o futebol maranhense já teve. Mesmo assim, os resultados não vieram. Não há crise, nem cenário de terra arrasada, como muitos apregoam por aí. As mudanças continuarão para que nas duas competições que nos restam do centenário, o estadual e a Série B, alcancemos nossos objetivos. O desafio será meu, trazer os recursos que perdemos com essas desclassificações para que possamos executar nosso planejamento orçamentário financeiro. Que Deus nos abençoe. Ponto. Falou o presidente usando as redes sociais, se manifestando, dando aí uma palavra de alento para o torcedor. E como falei, em relação à Confederação Brasileira de Futebol, houve uma reunião em que o presidente participou, nesta quinta-feira. O que aconteceu na Confederação Brasileira de Futebol? Vamos saber o que aconteceu na CBF. Olha aí, clubes assinam contrato, isso aqui está no CN Esportes, para vender os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro. Em reunião realizada nesta quinta-feira, 9, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro aceitaram a proposta da Brax para a venda dos direitos de transmissão da competição pelos próximos 4 anos. O acordo foi firmado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, lá no Rio de Janeiro. Então são 4 anos, hein, galera? 4 anos. O contrato vale até 2026 e vai render 210 milhões aos clubes já este ano. Então, 210 milhões aos clubes este ano. Olha que salto deu de 80 milhões, hein? Em 2024, o valor sobe para 231 milhões. Depois, 254 milhões em 2025 e no último atingirá 279 milhões. Com o aval dos clubes, a Brax vai negociar a transmissão da Série B com as emissoras e plataformas. Porém, a empresa será obrigada a assegurar um pagamento mínimo aos clubes. A estimativa para 2023 é que cada um dos 20 participantes receberá 10 milhões. Então, 10 milhões. Diferentemente das edições anteriores, a CBF se comprometeu a custear as despesas com logística na competição. Com isso, o valor líquido dos clubes deverá ser 10% maior. O acordo com a Brax significa um alívio aos clubes da Série B que já
já que o contrato com a Globo terminou no ano passado e rendia 208 milhões por temporada. A renovação vinha sendo conduzida pela Associação Nacional dos Clubes de Futebol, mas não avançou. A CBF chegou a organizar uma concorrência, mas a iniciativa não atraiu investidores, inclusive a Vênus Platinada sinalizou com 80 milhões. Apesar de trazer segurança aos participantes da Série B, o contrato com a Abrax atrapalha os planos iniciais da criação das ligas do futebol brasileiro. A ideia tanto da Forte Futebol quanto a Libra era vender os direitos de transmissão de forma casada da Série A e da Segundona para 2025. Mas, de qualquer forma, galera, aquilo que era 80 milhões, uma incerteza, os clubes vão receber cada um 10 milhões agora, 10 milhões, porque falaram em redução para 3 milhões. Então, 10 milhões com a Abrax. Então, graças a Deus, eu diria aqui, porque o presidente Sampaio que perdeu aí, o Sampaio Corrêa que perdeu essa gorda quantia da Copa do Brasil, que tudo passaria nesse planejamento, então 10 milhões, e ele já falou aqui, você sabe ainda pouquinho, disse nas redes sociais, de que ele teria que correr atrás dos investidores, então já falou aí, pontuou o presidente Sérgio Frota. Está, CBF então se reuniu, os presidentes das federações, dos clubes da Série B estiveram reunidos, e então, batido o martelo, a Abrax é quem vai ser a grande patrocinadora, comprou os direitos de transmissões, 4 anos, vai até 2026, 10 milhões nesse 2023 agora, e vai subir a cada ano. Então vamos aguardar uma boa para os clubes de futebol que estavam todos aí, uma situação um tanto quanto delicada. O Campeonato Brasileiro da Série B, que vai começar no mês de abril, você sabe, já tem a sua tabela toda divulgada. Então, a tabela é essa aqui, a primeira rodada acontecendo, programada para o dia 15 de abril. Pode haver modificações de acordo com a grade de programação daquilo que a Abrax vender aí para as plataformas, para as emissoras. Então, Guarani e Avaí, Vila Nova e Novo Horizontino, Criciúma e Tombense, Ituano e Ceará, Mirassol e Chapecoense, Vitória e Ponte Preta. Sampaio Corrêa vai estrear diante do adversário perigoso, mas joga em casa contra o Atlético Clube Goianiense, que caiu esse ano e está babando para voltar de novo. Juventude contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Londrina recebendo o ABC e CRB contra o Esporte Clube do Recife. Veja esses gigantes aqui que estão inseridos. O Ceará é um gigante que chegou. Temos o Sport, temos aqui o Atlético Goianiense, que também está querendo uma fatia, o Vitória da Bahia, agora comandado pelo Leonardo Condé, a Ponte Preta, o Guarani de Campinas, Sampaio Corrêa, a Chapecoense, CRB, todo mundo querendo uma vaguinha, e o Sampaio Corrêa está perseguindo há muito tempo essa vaga aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. No ano do seu centenário, gostei do que disse o presidente Sérgio Frota, as mudanças continuarão. E é verdade o que ele disse. O Felipe Conceição foi o técnico de melhor currículo que passou pelo Sampaio Corrêa e no futebol, óbvio, do estado do Maranhão. Agora, preparar esse time, estamos aguardando ainda a coletiva do técnico Evaristo, que nós vamos exibir no nosso próximo conteúdo, exatamente a entrevista do Evaristo, aquilo que ele viu, a análise que ele faz exatamente do jogo do Sampaio Corrêa com o Campinense, e o seu projeto de trabalho para o Sampaio Corrêa, com as peças que o Sampaio tem, essa demissão que deve acontecer no Sampaio Corrêa, vai passar por ele. Fatalmente vai passar por ele. Mas lógico que não será agora, de supetão, nesse momento em que o Sampaio Corrêa está aí, às vésperas de decisão de um turno ou de uma chegada a uma final de turno, se passar pelo Motoclube. Se não passar pelo Motoclube, aí sim, aí poderia já chegar agora essa vassourada que o Sampaio Corrêa deve dar, porque alguns jogadores verdadeiramente não aproveitaram suas oportunidades. E aqueles que chegaram, que estão sendo inseridos agora, nós temos que ter um pouquinho mais de calma. E eles terão um pouquinho mais de tempo, ao comando agora do Evaristo Pisa, para demonstrarem a capacidade de finalização, principalmente no ataque, e de criação no sistema de meio de campo. É verdade que o sistema de defesa do Sampaio, que nós conhecemos, que o pessoal não desaprendeu,
mas deu uma caída significativa. Então a gente aguarda que esse crescimento aconteça logo, que o time e as suas peças que nós já conhecemos também voltem a jogar com alto rendimento, porque nesse momento, na certeza, o sistema de defesa do Sampaio Corrêa está falhando, o meio de campo ainda não se encontrou verdadeiramente, já melhorou, mas não se encontrou, e o sistema de ataque está devendo muito, está abaixo do nível daquilo que a gente espera e almeja que o Sampaio apresente para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio que precisa de uma vitória diante do Moto para chegar aí à decisão e aquele tão sonhado tetracampeonato na gestão do Frota e também no ano do centenário, porque até aqui o Sampaio Corrêa não conseguiu nada no ano do seu centenário. Acompanhamos ainda há pouquinho, mesmo que à distância, o Tubarãozinho, Sub-17, disputando a Copa do Brasil Sub-17, que recebeu uma equipe de Rondônia, estava perdendo por 2-1, momentos finais, fez a virada. Então, acabou que se classificou, mas deu um susto muito grande, e o Edson Medeiros já está com um trabalho aí que já tem um tempinho, tem que ter essa moçada mais aí apurada, mais na mão, porque fez e praticamente foi o Sub-17 Sampaio que jogou a Copa São Paulo de Futebol Juniores, então tem que fazer esse trabalho de novo, fazer com que essa moçada se mire, porque o Sampaio em determinado momento foi muito apático no jogo, eu acompanhei mesmo à distância esse jogo do Sampaio que aconteceu hoje, Tubarãozinho, 15 horas, lá no Estádio Castelão. Minha galera, então é isso da Bolívia Querida, esperar que as mudanças elas vão acontecer, o presidente do Sampaio, dando uma aliviada aí no coração da galera, não está satisfeito com o que está vendo, com as peças que o Sampaio Corrêa trouxe e que esperava que rendessem muito mais. Quem não aproveitou a oportunidade e quem não aproveitar em mais alguns jogos, certamente não vai ficar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui que para nós é muito importante. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.